Glória a Deus maravilhoso. Bom dia, meus irmãos queridos. Bendito seja Deus. Convidando você aqui para nós estarmos em comunhão, na presença de Deus, em oração. A nossa base bíblica de hoje está no Evangelho de São João, capítulo de número 8. Louvado seja o nome de Jesus. Todos os dias eu estou fazendo uma gravação, uma oração, pedindo as bênçãos do nosso Deus. Convido você para entrar em comunhão conosco, porque isso é importante. Buscar a bênção do nosso Deus para nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Que Deus abençoe a nossa saúde, nossos negócios, isso é muito importante. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos ao grande Deus Pai, Todo-Poderoso Criador que está nos céus. E Ele quer que os seus filhos estejam em comunhão com Ele, para que Ele possa nos abençoar, para que Ele venha nos livrar de todo mal. Glórias a Deus maravilhoso. E eu estive meditando aqui no capítulo 8 do Evangelho de São João, que é muito lindo. Eu destaquei aqui alguns versículos, mas eu vou falar de algo muito importante, da revelação de Jesus para os seus discípulos. O Senhor se dando a conhecer cada dia, para que eles soubessem, na verdade, que Ele, o Senhor Jesus, estava representando o Pai, o Criador dos céus e da terra. E que o que Ele ensinava era o querer do Pai, era o querer de Deus, para que eles tivessem as suas vidas santificadas pelo conhecimento da verdade, de quem é o seu Deus, de quem é o seu Salvador, que é Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele não podia se declarar muito, porque os judeus estavam perseguindo Jesus para prender, mas ainda não era chegada a sua hora, então eles não podiam botar a mão em Jesus ainda. E ele então tinha liberdade de falar, mas Jesus sabia o tempo determinado, porque ele é onisciente, né? E ele, como Deus na pessoa do Filho, ele sabia todas as coisas. Ele conhecia o coração daqueles que estavam em sua volta. Ele conhecia tudo. Bendito seja Deus. Mas era necessário Jesus cumprir a lei. Em um outro lugar, ele disse, em outro lugar que está escrito na Bíblia, ele disse que ele não veio para abrogar a lei, para tirar a lei, para desfazer da lei, mas ele veio cumprir. E ele estava se expressando aqui quem ele era, que a lei já lhe apresentava antes. Se você ler e meditar com cuidado no que diz as Escrituras, você vai compreender como Jesus estava falando aqui, quem era ele, quem era o Pai e de quem ele estava falando. Isso é muito lindo, mas você precisa de ler com calma, meditando, para poder compreender a palavra. Glória a Jesus. E no versículo de número 12 do capítulo 8 do Evangelho de São João, ele diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eles não compreendiam, porque a mente deles estava fechada. Só depois da ressurreição de Jesus, que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para eles compreenderem, dos apóstolos, não foi só dos discípulos. O discípulo era a multidão, que dentre a multidão Jesus escolheu os 12 apóstolos. E Jesus ensinava aqui para os apóstolos, e eles próprios não compreendiam. E então Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo. Como é que eles iam entender o significado dessa luz? A gente entende, naturalmente a gente entende que a luz é aquela que você acende para alumiar o ambiente,
que está escuro, para iluminar o ambiente que está escuro. Se o sol sai, a escuridão da noite já saiu também. Mas se o sol se esconder, se torna tudo escuro que você não enxerga mais nada. Então tem que acender uma lâmpada para você enxergar. E quem não tem energia é um candeeiro, é uma vela acesa, é um fogo aceso. Jesus estava se referindo à luz que os homens conhecem para eles assimilar o lado espiritual. E o lado espiritual, essa luz da vida que Jesus chama aqui, eu sou a luz do mundo, é a parte intelectual do homem que se abre para compreender a eternidade, compreender quem você é e quem é o seu Deus, compreender quem nós somos, seres humanos nessa terra, e compreender quem é aquele que em nós domina. Porque se você crê e você tiver o Espírito Santo de Deus movendo na sua vida, você não enxerga só com os olhos carnais, não, nem com óculos. Você enxerga com um entendimento, com o lado espiritual que você consegue enxergar as coisas, enxergar o além do que é palpável, do que é visto com os olhos da cara. É isto que Jesus quer que nós venhamos a enxergar, com o que Ele nos ilumina, com o que Ele nos alumia, que eu faço confusão do significado dessas duas palavras, iluminar e alumiar, que nós venhamos a compreender o querer do Deus vivo, Criador, para nós. Porque Ele não quer nos perder, irmão. Ele quer que sejamos salvos, livres da condenação do inferno. E aí tem muitos que dizem assim, o inferno é aqui mesmo. Se o inferno fosse aqui mesmo nessa terra, era bom demais, irmãos. Era muito bom. Não tinha sofrimento, não. Mas o inferno é um lugar de fogo eterno, aonde o fogo nunca se apaga e o bicho não morre. Eu vou testificar aqui para vocês já aqui no Evangelho de São Marcos. Vou achar para você aqui já. Tem um pouquinho de paciência, que é já que eu lhe digo. Glória a Deus. No Evangelho de São Marcos, você pode ler o trechinho que vai do capítulo 9, do versículo 42 em diante, que ele fala a respeito de que o inferno é real, o lago de fogo é real. Ele diz assim, no versículo 43, ele diz assim, se a tua mão te escandalizar, corta-a, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Quem chega lá, quem for condenado, que perdeu o céu, vai virar bicho, vai virar um monstro, vai virar uma coisa horrível. E aqui ele chama bicho. O bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Quer dizer, arderá para sempre. Quem é que quer ficar eternamente numa vida dessa, sendo atormentado? Virar demônio? Vira um demônio lá no inferno, que for condenado. Isso é muito forte, irmão. Aqui ele faz a comparação com a mão, faz a comparação com o olho, faz comparação com o pé. Mas isto é literal? Não é literal. Mas vou dar uma luz aqui para você compreender. Você tem... deixa eu olhar aqui. Você tem um carro. E o seu carro... Você tem um apego com ele, tem ciúme dele, ninguém pode entrar nele com o pé sujo, ninguém pode encostar, ninguém pode dar uma raladura que está tocando em você. Aquilo ali é o seu ídolo.
Então, se esse carro está servindo para você de condenação, porque o seu orgulho está naquele carro, se desfaça dele. Se desfaça dele. Tire isso que é um tropeço no seu caminho, para que você não seja condenado. Ele diz aqui, se o teu olho te escandalizar, arranca ele, joga para longe de ti, porque melhor é entrares no reino, entrares na vida sem um olho, do que tendo os dois olhos, serem lançados no inferno, ser lançado no lago de fogo, ser jogado lá, onde o bicho não morre, nem o fogo se apaga. Você vai ler na sua Bíblia, que eu não vou aqui detalhar para você, que é para você ler. Leia a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, procure adquirir para você não ser ignorante a essas coisas. Nós não podemos brincar, irmão. Não podemos brincar mais com essa vida, não. É tempo que a inocência acabou. Jesus não tem mais ninguém por inocente, porque ele deixou o seu evangelho aqui para nós aprender, para nós nos guiarmos por ele, para nós por ele sermos salvos. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10, que se com o teu coração creres e com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, será salvo. Se crer no coração e confessar com a boquinha, eu sou um cristão, eu sirvo ao meu Deus, eu sou salvo por Jesus Cristo, que naquela cruz morreu para perdoar meus pecados. Se você crê e confessar, porque tem gente que não tem coragem de dizer, eu sou um cristão. E quando vê um crente com a Bíblia debaixo do braço, e lá vai o protestante. Nós protestamos contra o pecado, contra a mentira, contra o engano. E nós somos a favor de Deus, que é o autor da nossa salvação. Nós cremos em Jesus Cristo, que nos braços daquela cruz ele pediu perdão para nós. Ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Leia a sua Bíblia para você aprender. Leia. Eu já falei em outros vídeos a respeito desse assunto mesmo. Glórias a Jesus. E eu estou repetindo porque eu amo sua vida, porque eu amo sua alma, porque assim como Jesus transformou a minha vida, pode transformar a sua, para que você seja salvo também, para que você não seja condenado ao inferno, tá bom? Os dias estão abreviados, o tempo está correndo, nós estamos vendo tantas coisas acontecer que é terrível. Sinais da vinda de Jesus, sinal do juízo final se aproxima e nós não podemos brincar com a nossa fé diante de Deus, até que Ele nos leve dessa terra para a eternidade com Ele. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, querido e amado Salvador Jesus Cristo, glorifica o Teu nome, meu Deus, nesse momento, juntamente com esse meu irmão, com essa minha querida pessoa que está vendo e ouvindo esse vídeo nesta hora em concordância comigo nesta oração. Nos abençoa, Pai. Toca na nossa vida, no nosso entendimento, no nosso intelecto, para nós compreender a chamada que o Senhor está fazendo ainda, porque a porta da oportunidade está se fechando. E daqui a pouco, meu Deus, não haverá mais uma segunda chance. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que já falaste e que as tuas sagradas escrituras nos confirma. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, que ora juntamente comigo, todos os que estão inscritos nesse canal. Atende o clamor dos teus filhos, a sua súplica de oração. Abençoa nossa família, abençoa esse nosso dia chamado hoje, a nossa noite de descanso e um novo amanhecer feliz na tua santa presença, meu Deus. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre, que assim seja. Amém. Glória a Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus.